Gente, boa tarde, boa tarde, boa tarde, tá? Sejam bem-vindos. Seguinte, eu recomendaria vocês, enquanto eu estou falando, irem acompanhando na apostila, tá? Que aí você vai anotando. Se você tiver alguma dúvida, passa o papelzinho aqui para o Normando, que ele traz para a gente, tá? Se possível, quando tiver a dúvida, se quiser anotar o nome, ó, tal pessoa está fazendo a pergunta, porque aí a gente passa aqui e responde para vocês antes de chegar na parte de exercícios, tá certo? Beleza? A nossa aula de hoje vai começar na página 61, tá certo? História geral. Quem esteve com a gente naquele primeiro encontro, que foi o domingo do Jogo do Brasil, né? Demos sorte, fomos campeões, tá? A gente trabalhou sobre história antiga, tá? E para encerrar essa sequência cronológica, a gente vai hoje para Grécia, Roma, Império Bizantino, que é Roma no Oriente, e um pouquinho dos povos árabes, tá certo? De novo, boa tarde a todo mundo. Vamos embora. Seguinte, Grécia, tá? Existe uma diferença de você falar a Grécia hoje e a Grécia antiga. Primeira explicação para você entender. Geograficamente falando, não existe a Grécia como país, tá? Hoje a Grécia é um país, mas na época a Grécia era um conjunto de ilhas. E essas ilhas eram separadas ou pelo próprio mar, ou no próprio espaço territorial da Grécia. A Grécia continental, ela era separada por falhas geológicas, tá? A Grécia é cheia de montanhas, além das ilhas, e isso fez com que a Grécia ficasse separada por cidades-estado, tá? Se você um dia for fazer alguma redação, ou for fazer algum concurso, que você tem que falar sobre a Grécia Antiga, só lembrando que cidade-estado, esse estado tem que ser com E maiúsculo, porque ele está simbolizando que é uma cidade, que é uma autonomia, ela cria suas próprias leis. Por que ela cria as próprias leis? Porque ela é separada geograficamente, tá certo? Segundo detalhe, se a Grécia é separada por ilhas e é separada por montanhas, os gregos, tá? Numericamente, a civilização grega, ela é grandiosa ou pequena? A civilização grega, jovem, separada por ilhas, ela vai ser grandiosa ou pequena? Pequena. Tá? Se você assistiu aquele filme 300, já está passando o trailer que vai ter continuidade, né? O final daquela guerra, não queria caboetar não, mas o Xerxes vai perder, tá? Não estou entregando o filme é baseado numa guerra que já aconteceu, então vá logo sabendo que o Rodrigo Santoro vai morrer no final, tá certo? Olha, por que a gente fala que a guerra foram 300? Não foram só 300, tá? Mas aquele número é já para você pensar, os gregos eram pequenos em número de pessoas. Como é que uma civilização vai ser protegida por 300 soldados? Hoje a gente teve uma missa campal, tá certo? No encerramento da jornada da juventude com o Papa. Olha a quantidade de pessoas que estavam ali. Tu imagina se aquilo ali fosse um exército inimigo. Eu tenho 300 pessoas para defender. Já dá para entender que os gregos são muito pequenos, tá? Em quantidade de pessoas. Então existe uma coisa na sociedade antiga que é obrigação do cidadão. Em uma sociedade pequena que quer crescer, o que é que todo cidadão deve fazer? Menino. Todo grego tinha, entre outras funções, gerar filhos. Por isso que tem aquela obra, aquela música do Chico Buarque, Mulheres de Atenas, que já caiu várias vezes em vestibular, falando que uma das funções da mulher grega é fazer o quê? Filhos, os herdeiros da Grécia, tá? Então vamos lá. A Grécia é formada por cidades e estados, eles são pequenos e moram em ilhas. Se você fosse uma sociedade que mora separado por ilha e você tem pouca gente, eu tenho certeza que tem uma coisa que você valoriza: a terra. Para o grego, só tem dois tipos de pessoa: ou você tem a terra, ou você não tem a terra, tá? Quem tiver a terra vai ser rico.
Eles não estão interessados no início em moeda, eles estão interessados na terra, porque da terra eles vão produzir a condição agrícola para sobreviver, e eles vão ter um local para se fixar. Quem é rico é dono da terra, quem é pobre trabalha para quem tem a terra. Daí já vai nascer quem é cidadão, quem não é cidadão. Detalhe, para o grego existe uma coisa chamada genus, tá? O que é genus? Genus é a menor família que você pode ter. Qual a menor família que pode ter? Família no sentido de criar cidadania. Não vamos misturar a família com concepção cultural. Família na concepção de gerar família, de gerar herdeiros, vai ser um homem e uma mulher, tá? Isso não tem nada a ver com a sexualidade, tem a ver com procriação. Um homem ou uma mulher é a menor família que tiver. Todo mundo na Grécia que é herdeiro de alguém, a gente diz que ele faz parte de uma árvore genealógica. Então, filho de cidadão já é cidadão. E o filho de pobre é o quê? Pobre. Tem uma chance do pobre grego deixar de ser pobre? Não. Ele não tem terra, ele não vai ter terra, ele não vai casar com quem tem terra, ele é pobre. Ele vai nascer pobre, ele vai crescer pobre, ele vai casar com uma pobre, vai ter um monte de pobrezinho, vai morrer pobre. Professor, ele nunca vai deixar de ser pobre? Pode ser que ele vire escravo, que é pior do que pobre, porque o pobre é livre e o escravo não. Na Grécia tem quantos dois tipos de escravo? 2. Existe o escravo que é prisioneiro de guerra. Na teoria, quem pode ser prisioneiro de guerra? Qualquer um, até um rico. Se um país, se uma civilização invadisse uma cidade grega, todo mundo ali poderia virar o quê? Escravo. Escravo de guerra, o filho do escravo já é escravo, tá? Ele não é uma pessoa, ele é considerado um objeto falante. É assim que o grego define o escravo. Ele diz que tem 3 tipos de objeto: inanimado, não tem vida; o objeto semifalante, os animais. Na Disney eles falam, tem sentimentos e você se apaixona por eles, mas na vida real eles são semifalantes, porque eles não se comunicam com você, mesmo que você queira falar com seu cachorro, tá? E tem o objeto falante, que é o escravo, tá certo? Agora, existe o escravo por dívida. Ele é um pobre que contrai tantas dívidas que ele só tem uma maneira de pagar. Ele se oferece como pagamento. Primeira observação que você vai botar: arranja um espaçozinho, ou aqui em cima ou aqui embaixo, bote o nome dessa escravidão por dívida. Tem um nome em latim só para isso, ó. Nexum, N-E-X-U-M, Nexum, no Ceará, Nexum, N-E-X-U-M. O que é Nexum? Ou no vulgo Nexum? O que é o Nexum? Nexum é quando o cara é escravo por dívida. Qual a diferença da escravidão por dívida? Você antes, obrigatoriamente, era livre. Você era livre, contraiu dívida e virou escravo. Porque o escravo por guerra, ele pode já nascer escravo. O escravo por dívida não nasce escravo. Se meu amigo, como é meu amigo, como é o seu nome? Guilherme. Menino Guilherme contraiu uma dívida, se tornou escravo por dívida. Mas aconteceu uma fatalidade, Guilherme faleceu antes de pagar a dívida ao Fábio, que é o senhor dele. O que é que vai acontecer? O filho do Guilherme paga a dívida por ele? Não. Na escravidão por dívida, a dívida não é transferível. Aí vai a primeira dica. O escravo na Grécia, ele sofre agressão física, igual ao escravo no Brasil colônia? Não, porque se o Guilherme fosse meu escravo, e eu o agredisse, o ferisse, e ele morresse, quem vai pagar a dívida? Ninguém. Só quem pode pagar a dívida é ele. Se ele morrer, a dívida morre com ele. Então não é interessante eu agredi-lo. Para você ter noção, na Grécia havia leis que proibiam que os escravos fossem castigados de forma, vamos dizer assim, repetitiva.
Em Atenas, exclusivamente, eram 25 chibatadas por ano. Eu não sei quem conta. Se o escravo conta, tem uma cartelinha, tem as marcas. Ó, tia, ele deu 32 porradas em mim, ó. Mas na teoria, o cara tem um limite, tá certo, de agressões que ele recebe, tá bom? Vamos lá. Como são divididos em cidades e estado, e a gente já sabe que eles têm árvore genealógica, e ou você tem a terra, ou você não tem, tá? A gente já sabe que eles são em pequenos números, e que os cidadãos têm que gerar filhos. Cada cidade grega escolhe um destino para ela, político, econômico, tá certo? E nós temos duas cidades, ó, um jovem, duas cidades que vão ganhar destaque. Quais são as cidades, jovens? Esparta e Atenas. Existem várias cidades gregas, mas para a gente, no ensino médio, no vestibular, só vão ser cobradas quantas duas? Duas. Esparta e Atenas. Vamos começar por Esparta, apesar de que não é em ordem alfabética, mas porque Esparta é menos cobrado para a gente, tá? Esparta mora numa região montanhosa, tá certo? E nessa região montanhosa, se você puder visualizar, vou fazer aqui em 6D, para você ter que usar a imaginação, tá certo? Tem umas montanhas que protegem Esparta, aí você vai ter que atravessar essa fileira de montanhas e chegar numa região que é fértil. A quantidade de terra fértil em Esparta é muito pequena. Se é uma quantidade de terra muito pequena, para a quantidade de pessoas, se tem uma coisa que o espartano aprendeu, é que a guerra é importante. É importante porque naquela região tem pouca terra fértil. Muita gente vai querer roubar a terra deles. Dois, ou eles conquistam essa terra, ou eles vão ser o quê? Conquistados e vão virar escravos. Acabou que a sociedade espartana se voltou para uma cultura militar, tanto os homens como as mulheres, tá certo? Então, primeira característica espartana, tem aqui no seu textozinho, mas se você quiser ir grifando, que são coisas tipo assim, numa prova da UES, numa prova do Enem, já é uma coisa rápida. Esparta, qual era a característica política de Esparta? Bote aí do lado de Esparta, ó. Diarquia militar, tá? Anotaram? Diarquia militar, é um nome que parece estranho, por quê? Porque só aconteceu em Esparta. Em todos os outros povos existia uma monarquia. Monarquia são quantos reis? Um. Em Esparta é uma diarquia, então são quantos reis? Dois. Quem assistiu o filme 300 está vendo um erro grosseiro aí? No filme tem quantos reis? Só um, cadê o outro? Não tem sentido, aquele filme é cheio de erros, tá? Erros violentíssimos. Mas é um filme de ficção, baseado numa revista de história em quadrinhos, então ninguém pega no pé, que não é documentário. Mas cuidado, porque o filme trabalha com um rei, e em Esparta tem dois. Como é que funciona em Esparta? Quando as crianças nascem, no filme fala isso e é verdade, as crianças que não são saudáveis, elas são descartadas. O que é não ser saudável? Tem gente que imagina assim, o menino nasceu com síndrome de Down, o menino nasceu com alguma deformidade física. Não, jovem. A probabilidade de nascer uma criança com síndrome de Down é muito pequena, geneticamente falando. A possibilidade de nascer uma criança com alguma deformidade física é muito pequena. Como é que eu vou saber que o neném é cego? Oxe, como é que eu vou saber que o neném tem dificuldade para andar se ele não anda? O que é deformidade? É o peso e o tamanho da criança. Crianças que nasciam prematuras não eram bem-vindas. Hoje, se uma criança nascer prematura, a medicina descarta essa criança ter uma vida normal? De jeito nenhum. A maioria das crianças no Brasil nascem de cesárea. Se nascem de cesárea, nascem prematuras. Não foi parto normal, foi agendado pelo médico. O médico determina um número de semanas mínimas e aí faz o parto. Então elas são prematuras. A maioria passa 1 dia, 2 dias da incubadora por precaução e está aí, a meninada toda saudável. Mas na época, tem pré-natal? Não. O menino prematuro tem chances de morrer? Sim. Então os prematuros eram considerados
deficientes, tá? Tire da sua mente que o deficiente é algo que você via. Ele era muito pequenininho. E outra coisa, geralmente crianças prematuras que não têm um cuidado tendem a se tornar pessoas com uma fragilidade muscular. Tendem. Nós estamos falando de um mundo há 4.000 anos atrás, tá? Onde não havia nenhum tipo de estrutura para cuidar do pré-natal, tá certo? Segundo detalhe, uma vez selecionadas as crianças, as meninas tinham educação diferente dos meninos. As meninas iam ser educadas para ser cidadã. Entre outras funções, em Esparta, a mulher podia participar da política? Em Esparta, sim. Em Esparta, a mulher participa da política? Sim. Assistiram o filme, não? A rainha vai falar na assembleia. O persa chega em Esparta e a rainha se mete. E um persa diz: o que é que esta mulher está falando? Ela diz: eu sou uma espartana. E as mulheres espartanas podem falar na política. E elas podem sim. As mulheres podem inclusive dirigir a política na ausência dos homens. Numa guerra, os homens estão em guerra, as mulheres tinham participação política decisiva. Agora, tinha que ser mulher, filha de cidadão, né? A mulher do pobre, ela tinha participação? Tá? Ela estava lá, fazendo o papel dela de pobre, tá certo? Cumpria muito bem este papel.